dos sistemas, mesmo nos organismos unicelulares. Muitos creem que uma célula é menos complexa que os organismos multicelulares. Darwin também cria isso, que o organismo inicial era de uma só célula. Ele pode ser desculpado por pensar assim, porque o equipamento para olhar dentro de uma célula ainda não existia. Agora que o temos, ao examinar uma célula, vemos que ela é muito complexa. As amebas se movem como nós. Não têm músculos, mas sim microfilamentos. Nós digerimos a comida, respiramos. As amebas também. Embora não sejam muito pequenas, pois são apenas uma só célula, elas fazem tudo o que nós fazemos, mantendo-se ainda complexas. A complexidade da forma de vida mais simples é uma das razões por que muitos cientistas estão cada vez mais descontentes com a explanação evolucionista que se baseia no simples acaso, sem guia algum. Os cientistas têm boas razões para duvidar da certeza da casualidade. Veja bem essa simples demonstração para você entender melhor. Eu tenho aqui 3 blocos numerados, 1, 2 e 3. Há 6 combinações possíveis desses 3 números. Eu ponho os blocos nessa caixa e vou chacoalhá-la bastante. Agora, se tiro os blocos um por um de dentro da caixa, que chance eu tenho de tirá-los em ordem numérica? Bem, a expectativa de que saia o número assim, nessa ordem exata, 1, 2 e 3, é na média 1 em cada 6 tentativas. Agora eu tenho aqui mais 2 blocos, os números 4 e 5. Se eu ajuntá-los com os outros 3 números dentro da caixa e chacoalhar de novo, eu tenho agora 120 combinações possíveis. Segundo a lei da média, a expectativa de tirar da caixa esses números na ordem numérica, exatamente assim, 1, 2, 3, 4, 5, é de apenas uma vez em cada 120 tentativas. Agora veja só, eu tenho aqui mais 5 blocos numerados dessa vez de 6 a 10. Se os ajunto aos demais blocos, agora a possibilidade de tirar os 10 blocos em ordem numérica é uma vez em cada 3 milhões e meio de tentativas. Mas vamos expandir um pouco mais esse quadro. Se eu me programasse para tirar os 10 blocos da caixa uma vez cada 15 segundos, dia e noite sem parar, poderia tirá-los em ordem numérica, na média, uma vez a cada 18 meses. Agora, o que aconteceria se eu dobrasse o número de blocos numerados para 20? Quanto tempo eu levaria para tirar os blocos em ordem numérica de 1 a 20? Suponhamos que eu pudesse fazer isso tão veloz como um raio e conseguisse tirar todos os 20 blocos uma vez por segundo, repetindo segundo após segundo, dia e noite sem parar. Então a lei da média me permitiria conseguir tirar todos os 20 em ordem numérica apenas uma vez cada 77 bilhões de anos. Esse jogo de números não é nada comparado à emaranhada complexidade da matéria mais simples. O fisiologista e autor Pierre Lecontenue, no seu livro Destino Humano, calcula que a possibilidade de se formar, por acaso, uma molécula de proteína de 2.000 átomos seria de apenas uma vez em 10 elevado à 321ª potência. Não há nem sequer maneira de se escrever esse número que venha fazer nexo. Mas se você quiser escrevê-lo, pegue uma folha de papel bem grande, coloque o número 1, seguido de 321 zeros. Escute só o que diz Lecontenue. Os acontecimentos que precisam um tempo infinitamente mais longo do que o tempo calculado da duração da Terra para se manifestar, uma vez na média,
pode ser considerado humanamente impossível. Esse pedaço de carvão de pedra contém 70% de carbono. O carbono é essencial para a vida orgânica e é também o quarto elemento mais comum no universo, pois esse elemento, que parece tão ordinário, é extremamente complexo. Para se produzir em forma natural, tem que se combinar 3 núcleos de hélio para formar um núcleo de carbono. Contudo, sabemos que as condições necessárias para acontecer isso devem ser muito precisas. Em outras palavras, se o equilíbrio das forças no núcleo atômico fosse ligeiramente diferente, não ocorreria nenhuma reação que formasse qualquer carbono de importância alguma. Quem descobriu de que maneira ocorre esta reação para se formar o carbono e quem achou as condições necessárias para sua formação foi Fred Hoyle, um dos grandes astrofísicos e cosmologistas do século passado. Hoyle duvidava muito da religião nesse tempo. Ele era ateu. Algum ser inteligente, supercalculador, deve ter desenhado as propriedades do átomo de carbono. De outro modo, a minha possibilidade de encontrar um átomo assim por um simples acaso seria infimamente minúsculo. Uma interpretação que faça nexo dos fatos propõe que um superintelectual tenha brincado com a física, a química e a biologia. As cifras calculadas dos fatos me parecem tão incríveis a ponto de colocarem esta conclusão quase que além de qualquer dúvida. Parece praticamente impossível que a evolução ocorra através de uma longa série de mutações não guiadas, mas acidentais. Isso coloca seriamente em dúvida o argumento inteiro da evolução. Agora os cientistas estão procurando atalhos, saídas milagrosas, fora dos domínios do acaso. Muitos estão apavorados ao descobrirem mais e mais evidências claras de um plano inteligente na natureza. Um plano inteligente precisa de um planejador, obviamente. O retrato mais claro deste planejador e sua obra encontra-se registrado na Bíblia. O mesmo relato da criação registra um progresso sistemático de atos criativos, culminando com a criação do homem. O profeta Jeremias fala desse plano inteligente quando escreve sobre o Criador. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus. A teologia criacionista bíblica não procura prover uma descrição científica dos atos criativos de Deus, mas sim nos dá o sentido, o propósito e o alvo da criação. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Me parece que o assunto de maior importância neste verso, tanto quanto se refere ao nosso entendimento da criação, é que ver o universo como criação é um assunto de fé mais do que um conhecimento científico. Embora possamos conhecer o universo detalhadamente mediante pesquisas científicas, o vemos como criação de Deus porque confiamos plenamente em Deus. Talvez alguns de nós tenhamos sido rápidos demais em descartar esse velho livro como se fosse uma coleção sem importância de fábulas inúteis, lendas e tradições. O valor dele vai mais além do escopo científico. Contém conceitos que não se podem analisar no laboratório. Ele trata de perguntas que a ciência não pode responder. A ciência pode falar sobre como funciona o universo, como ocorrem as coisas dentro do mesmo, porém não pode explicar por que existem as coisas. Ou seja, não pode explicar a questão fundamental da existência. Será que as páginas abandonadas das Escrituras oferecem razões acertadas sobre a nossa origem? Se for assim, não estamos aqui por acidente? Precisamos nos enxergar como parte do plano do Criador? Deve haver um desígnio, um verdadeiro propósito para a nossa existência.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O relato da criação representa a Deus como tendo grandes aspirações, grandes expectativas para a raça humana. O homem foi criado à imagem do seu feitor. Na sua inocência original, o homem tinha comunicação direta com Deus, uma relação íntima, pessoal, face a face com seu Criador. A Bíblia informa que, depois de criar o ser humano, Deus marcou o fim da criação com um dia de descanso, estabelecendo assim o ciclo semanal para a vida humana. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ao criar o sábado, Deus deu aos seres humanos uma oportunidade para imitá-lo, para participar do seu repouso e assim manifestar sua relação especial com ele, seu Senhor e Criador. O que criou Deus no 7º dia? Na verdade, Deus não criou nada no 7º dia. Não criou coisa alguma. Ao invés, criou um contexto no qual tudo que foi criado no mundo natural, no mundo material, a própria vida, pudessem ser apreciados, desfrutados e celebrados. Portanto, o sábado foi uma criação de tempo santo, um presente sagrado de Deus para a sua criação e um lembrete semanal de sabedoria, poder e amor do Criador. Ele foi designado para ajudar a família humana a manter a ocupação da vida na sua devida perspectiva. Mas como esse assunto é muito vasto e existem muitas dúvidas a serem esclarecidas, veremos muito mais sobre isso a partir do 2º programa da série O 7º Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.